Graça e paz. Vejo com alegria vários irmãos e amigos que eu convidei para virem hoje de manhã. Eu vejo com muita alegria que estão aqui. Nossa oração sincera ao Senhor é que Ele fale ao nosso coração hoje de manhã. Acima de tudo, o que importa, que Deus fale conosco. Quando Ele fala, é diferente de qualquer outra coisa, né? Nós vamos curvar a fronte diante do Senhor mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos com vida aqui para ouvirmos a Tua palavra. E nós te pedimos, Espírito de Deus, Tu que inspiraste essa palavra, que Tu venhas vivificá-la ao nosso coração. Senhor, ilumina a mente de cada um, aquece o coração, vivifica, Senhor, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Te suplicamos isto no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, no Antigo Testamento, capítulo 37. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. É uma história. Algo que aconteceu com o profeta Ezequiel, e ele vai contar o que ele... É uma visão que ele teve. É a visão de um vale de ossos secos, diz assim a Escritura. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus:
Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Uma das palavras bastante repetidas nesse texto é Senhor. Em algumas versões, eu acredito que a maioria das versões, essa palavra vem em versalete, que todas as letras estão em maiúsculo. A primeira é maior, mas as outras todas estão todas em maiúsculo. Isso significa que no original hebraico, a palavra Jeová, ou Yahvé, era uma palavra impronunciável, que os judeus substituíam por outra palavra, que significa aquele que é. Eu sou o que sou, o Deus que não tem princípio e não tem fim, é o Criador de todas as coisas, é a grande realidade do universo. A única coisa estável nesse universo. Todas as demais coisas mudam, se modificam, menos o Senhor. Na minha versão aparece, nesses 14 versículos, aparece 11 vezes o nome, o Senhor. Isso pode variar de uma tradução para outra, mas isso é muito significativo, que quem está falando aqui é aquele que existe, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa visão que Deus concedeu a Ezequiel, ele explica essa visão a partir do versículo 11. Ele diz que isso se refere ao povo de Israel que está no exílio, está fora da terra deles, e eles se sentem como ossos secos, como não só ossos secos. Osso seco é uma coisa. Deus mostrou para Ezequiel uma coisa peculiar. Ele diz: os ossos estavam sequíssimos, não estavam só secos, não tinha vestígio, não tinha nada, absolutamente nada de vida nesses ossos. E estavam espalhados. E da mesma forma que o povo de Israel estava espalhado, eles estavam fora da terra deles, se sentiam dessa forma, impotentes, totalmente desmembrados como nação, e do jeito que os ossos estavam ali naquele vale. Deus fala com eles: olha, vocês estão dizendo que vocês estão mortos, sem condições de retornar como nação, como povo. Vocês se sentem como se fossem ossos dentro de uma sepultura. É o que resta na sepultura. Já não tem mais carne, a carne já apodreceu, nem tendão, nem pele, nada, só osso, e osso sem absolutamente nenhuma vida. Mas Deus ordena uma coisa interessante a Ezequiel. Ele diz: profetiza a esses ossos, ou seja, prega para esses ossos. A profecia não era o anúncio de coisas lá da frente, era a pregação, era falar a palavra de Deus. E Deus ordena a esses ossos: fala com eles, que eu vou colocar tendões sobre eles, eu vou colocar carne sobre eles, eu vou colocar pele sobre eles e vou colocar o espírito para eles viverem. E é interessante como acontece. No momento em que Ezequiel começa a falar com esses ossos, e parece um absurdo falar com um osso seco, mas ele falou
em obediência àquele que cria, do nada, cria todas as coisas. Ele começa a falar e ele profetiza. O que acontece? Começam a crescer os tendões sobre os ossos. Primeiro, osso com osso. Ele não aconselhou, né, osso da perna se junta com a bacia e o osso vai, cada um procura o seu osso. Não. Ele ordenou. Quando ele profetiza, ele está ordenando: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa é uma ordem, não é um conselho, é uma ordem. Quando Deus ordena, as coisas acontecem. Ele diz, olha no versículo 14, ele diz: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus ordena e faz. Isso é uma figura da salvação, é uma figura do homem morto em seus delitos e pecados, como a Bíblia nos descreve a todos nós, por natureza, mortos nos delitos e pecados. E nós não estamos só meio mortos, não, nós estamos como aqueles ossos sequíssimos, sem resquício nenhum de vida. Mas acontece uma coisa muito interessante, que começa a crescer em resposta à ordem de Deus, começam a crescer os tendões, os ossos se juntam, começam a crescer os tendões, começa a crescer a carne, a pele, e está ali um monte de gente. Nossa, que legal! Mas tem um problema seríssimo. Olha no fim do versículo 8, Ezequiel 37, 8. Não havia neles o Espírito. Eu fui a um velório na quinta-feira, um velório de um senhor muito querido. Eu já estou com saudade dele. Eu o vi ali no caixão. Eu não vi, mas os ossos dele estavam ali, a carne dele estava ali, a pele estava ali, mas ele não estava ali, ele já tinha ido. Era assim, o exército de pessoas ali, mas não havia neles o Espírito. Isso é uma descrição muito boa da nossa situação, ou da pessoa que tenta se voltar para Deus. Ela começa a parar de fazer as coisas que são erradas. Ela para de fumar, de beber, de se prostituir, de se drogar, começa a fazer coisas boas. Nada disso é ruim, parar de beber, de se prostituir, de se drogar, de assaltar, de matar. Nada disso é ruim, são coisas boas. Começa a participar dos cultos, começa a ler a Bíblia, começa a se interessar pelos outros. Tudo isso são coisas boas, mas isso é osso coberto de tendão, de carne, de pele, mas falta o essencial: fôlego. Não tem fôlego, não tem vida. Então estavam ali, tanto que Deus diz, olha, no verso 9, então Deus me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes vivos, não sobre estes mortos, para que vivam. Eles estavam ali com aparência de vivos, tinham tudo que um ser humano vivo tem, só não tinham vida.
O que é que nós precisamos de vida? A vida cristã, a vida com Deus, ela não é um esforço da minha parte, ela é uma infusão, ela é uma visitação de Deus sobre nós. Se nós não formos vivificados, nós estamos como esses corpos ali, com tudo que um corpo humano precisa, osso, tendão, carne, pele, aparência, mas sem vida. E vida é algo que só Deus ministra. Quando o Senhor Jesus, esse texto aqui, ele me remete à ressurreição de Lázaro. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, e ele depois foi com os discípulos para a casa de Lázaro, e ele encontrou Marta e Maria chorando a morte do irmão. Quando o Senhor Jesus chega na frente da gruta onde Lázaro estava sepultado, ele manda tirar a pedra, que era costume naquela época, colocar o morto dentro de uma gruta e cobrir, fechar com uma pedra para nenhum animal entrar e nada deteriorar o corpo. Ele ordena para tirarem aquela pedra. E Marta fala para ele: Senhor, já faz 4 dias que ele está morto e já está cheirando mal. E era verdade, Lázaro já tinha falecido 4 dias antes. E é verdade, o corpo dele, a carne, já estava se deteriorando. Mas Jesus, ele não é uma pessoa qualquer. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia, ele de propósito tinha atrasado a vinda dele, ele podia ter chegado antes e evitado que Lázaro morresse. Ele podia ter chegado antes, ele recebeu a notícia: olha, Lázaro está doente, mas ele de propósito adiou, ele protelou a ida dele até a casa de Lázaro, Maria e Marta. E quando ele pede para tirar a pedra, ele ordena que ela seja aberta, ele grita em alta voz, ele diz: Lázaro, vem para fora! Bradou em alta voz. Bradar já é gritar, em alta voz é mais forte ainda. A morte tinha abraçado Lázaro, mas quando o Senhor Jesus gritou, ela teve que abrir as garras e soltá-lo. Da mesma forma que quando Ezequiel profetizou para aqueles ossos, a vida veio. Não foi porque Ezequiel tinha poder. Nesse caso não, Ezequiel fez o que Deus ordenou. No caso do Senhor Jesus, sim. É porque o Senhor Jesus é Deus, é homem, Deus, homem. O Senhor Jesus ordenou e concedeu vida a Lázaro. É assim que nós precisamos, é essa experiência de que nós precisamos. A Bíblia nos descreve, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A nossa situação natural, nós já nascemos, nós não precisamos fazer propriamente nada para morrer espiritualmente. Nós já nascemos mortos espiritualmente. E esse é o engano muitas vezes. A gente acha que, olha, não, eu estou me esforçando, eu faço isso, faço aquilo e tal, olha, agora eu estou melhorando, estou lendo a Bíblia, eu estou escutando, faço coisas boas. Tudo isso é carne, tendões e pele. Mas você já recebeu vida da parte do Senhor? Você já recebeu uma infusão de vida? Já foi posta vida dentro de você? Você está ouvindo hoje de manhã a palavra. Talvez você já esteja há tempo
participando. E a questão agora não é se você é sincero. Eu sempre fui sincero, então eu acho que eu estou certo. Não é isso, não é questão de sinceridade. É questão de ter ou não vida. De ter ou não provado isso, uma visitação sobrenatural da parte de Deus. E eu preciso clamar a Deus, porque se isso não acontecer, eu estou morto em meus delitos e pecados. O problema maior nosso, o problema maior do ser humano são os pecados que nos puxam e nos empurram e vão nos fazer afundar no mais profundo inferno. Quando chegarmos diante de Deus, nós não vamos ter com que nos justificar. Por isso nós precisamos da visitação de Deus, o perdão dos nossos pecados. Precisamos ser visitados como esses ossos sequíssimos. Você já foi visitado dessa forma por Deus? Você já clamou a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, purifica o meu coração, me concede vida. É muito diferente ver uma pessoa morta dentro do caixão, pode ser um adulto, e você vê uma criança, mas viva. Ela pode não ter o vigor que aquele morto lá tinha, só que ela, pequenininha, não tem como esconder que ela tem vida. Quando nasce um bebê, todo mundo fica sabendo, a vizinhança inteira fica sabendo. Ela berra, ela grita, ela pode dar trabalho, mas ela tem vida, o que aquele outro não tem. E você? Essa é a minha pergunta. E queira Deus que você responda isso com sinceridade. Busque ao Senhor. Volta para sua casa e busca o Senhor com todo o seu coração. Enquanto você não for visitado por Deus, não pare, não brinque com isso, que a coisa é séria. Deus nos conceda graça para isso. Amém. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra, te damos graças porque o Senhor é poderoso para operar ainda hoje a mesma coisa que o Senhor operou lá na visão dos ossos secos, lá no túmulo de Lázaro. Eu peço que o Senhor visite a cada um aqui hoje de manhã e o Senhor inquiete o coração de cada um, até ser visitado por Ti, ser renovado, regenerado, Senhor. Receba vida, nova vida em Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém.